Graça e a paz, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14 até o 17, que diz assim: Não vos prendais em um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Versículo 15. E que concórdia tem Cristo com o Belial? E que parte tem o fiel com o infiel? Versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo de Deus vivente. Como Deus disse, nele habitareis, e entre eles andareis, e serei seu Deus, e eles serão meu povo. Versículo 17. Por isso sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo. Eu vos receberei, Não toquei em nada imundo, que eu vos receberei. Versículo 18. Eu serei para vós pai, e vós serás para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, esse versículo é bem claro, esses versículos aí de 2 Coríntios, né? De 2 Coríntios, capítulo 6, do 2 Coríntios capítulo 6, é bem claro. Então aqui o Senhor é bem claro, que comunhão tem Deus com as trevas, né? Que comunhão tem Deus com os demônios, né? Que comunhão tem Deus com os demônios. A gente vê aí, hoje os cristãos, a maioria dos cristãos, nem todos, a maioria dos cristãos estão pior do que os católicos. Eles estão pior. Eles não têm moral nenhuma para falar dos católicos, né? Eles não têm moral nenhuma para falar dos católicos, né? Então eles vão no que esses pastores dizem: vamos fazer um jejum aí, vamos fazer um jejum para Deus sarar a nação. Como, meus amados, Deus vai sarar uma nação, que a nação tem uma padroeira, que é a Nossa Senhora da Aparecida? Que comunhão tem Deus com as trevas? Que comunhão tem Deus com os ídolos? Como Deus vai sarar uma nação? Vai sarar uma nação que a padroeira do Brasil é uma imagem de escultura, é um pedaço de gesso. Então, que comunhão tem Deus com as trevas? Aqui é bem claro em 2 Coríntios, né? Deus, ele abomina a idolatria. Então eu pergunto, que comunhão tem Deus com os demônios? Então, se vocês pensam que Deus vai ouvir esse jejum, onde o presidente da república, ora ele está na igreja católica, ora ele está na igreja evangélica, ora ele está no budismo, ora ele está no catecismo, ora ele está no Umbanda. Então, o presidente, ele agrada gregos e troianos, né? Ele agrada gregos e troianos. Então já foram duas mensagens para ele, como uma foi o pastor Carlos Cardoso. Eles têm que fazer jejum de arrependimento, arrepender da idolatria. Eles têm que arrepender da idolatria, largar a idolatria. É isso que eles têm que fazer, mas não, eles querem fazer jejum para Deus sarar a nação, né? Por que eles não vão fazer jejum a Nossa Senhora da Aparecida? Ao santo que eles adoram, que colocaram como padroeiro do Brasil? É a pior desgraça do mundo, é a idolatria, meus amados. Deus abomina a idolatria. E Deus não tem comunhão com os demônios. Deus não tem comunhão com os demônios. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, do 19 em diante, que diz assim: Mas vos digo, capítulo 10, do 19 a 32, que diz assim: Mas vos digo que o ídolo é alguma coisa? O que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Versículo 20. Antes vos digo que as coisas que os gentios sacrificam a demônios e não a Deus. E o Senhor diz: não sejais participantes da mesa de demônios. Então, como Deus vai abençoar uma nação que ela sacrifica as coisas aos demônios, né? Que parte tem Deus com Belial? Que parte tem Deus
com os demônios. Então é bem claro, a escritura é bem clara sobre isso. O presidente que ele não quer se arrepender, uma nação que não, a maioria não quer se arrepender dos seus pecados, elas querem que volte tudo ao normal, para eles voltar para beber cachaça, para ir para festa, para fazer farra. É isso que eles querem. Mas eles não querem adorar o Deus Todo-Poderoso. Eles não querem arrepender dos seus pecados e virarem para Deus. Como diz aqui em 2 Coríntios, em 2 Coríntios tem uma mensagem que é o que nós estamos vivendo nos nossos dias. 2 Coríntios 4,4, que diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo e de sua imagem. Amém. Né? Então, quer dizer, Satanás ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeçam a luz do Senhor. Né? Então, meus amados, a Bíblia ela é muito clara, ela condena a idolatria. Tem vários versículos na Bíblia que condenam a idolatria. 1 João 5,21, Êxodo 20, versículo 3 ao 5, Salmo 115, Romanos 1, 22 a 23, Deuteronômio 27, 15, Isaías 40, 18 a 20, Isaías 44, 16 a 20, Levítico 26, 1, Jeremias 10, 3 e 5, Jeremias 10, 14 e 15, Abacuque 2, 18 a 20, Miqueias 5, 13, né? 1 Coríntios, que eu acabei de ler, 10, 19 ao 20, Atos 17, 29 a 30, Isaías 42, 8, Levítico 19 a 14, Êxodo 20, versículo 4. Então são vários versículos. A Bíblia ela é recheada de mensagem do próprio Deus, fala, condenando a idolatria. Mas o povo se vira para a idolatria. Mas os evangélicos não têm moral para falar dos católicos, não. Eles estão pior do que o católico. A pessoa que se une a um jejum desse, para fazer um jejum desse, para Deus sarar uma nação, por que eles não vão lá na padroeira lá e fazem um jejum para ela sarar a nação? Ver o que aquele pedaço de gesso pode fazer? É a desgraça do Brasil, é isso, né? É a desgraça do Brasil, é isso. O problema do Brasil e do mundo, meus amados, é pecado. O povo tem que se arrepender do pecado. Vocês pensam que Deus vai ouvir este jejum? Ele não vai ouvir nunca um jejum desse. Ele tapa até os ouvidos para não ouvir. Então o Brasil é um país da idolatria. Um país da imagem de escultura, é um país do futebol, é um país da mulher pelada. Deus jamais vai ouvir um país desse. Então nós temos que ficar com as escrituras. Mas o povo perece por falta de conhecimento. Que se o povo, cada um lesse a Bíblia, eles não eram enganados como são enganados pelas religiões malditas, satânicas. Né? Mas o povo quer ser enganado. Como diz 2 Coríntios 4,4. Por eles não querer a verdade, Deus vai permitir a mentira. Deus vai entregar eles a mentira. É a desgraça do Brasil, é isso. O Brasil está sob maldição. É um país de imagem de escultura. Um país de carnaval, de futebol, de cachaça. Quando que Deus vai abençoar um país desse? Nunca. Ele vai aumentar mais o juízo. Porque o povo não quer saber dele. O povo prefere as coisas da carne, mas não quer saber de Deus. Sacrificando coisas a demônio, mas não sacrifica nada a Deus. Fazendo coisas a demônio, você faz sacrifício, faz caminhada, e caminhada distante de um povoado a outro, sacrificando a demônio, mas não quer sacrificar as coisas a Deus. Como Deus vai abençoar um país desse? Como Deus vai abençoar? Nunca que vai abençoar. Nunca que vai abençoar. Nós temos que ficar com a realidade, meus amados. Nós temos que ficar com a realidade. Nós temos que ficar com a realidade. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. É um país de mais escultura, é um país que está sob maldição. E Deus não vai abençoar o Brasil. Nós vemos as passagens que tem na Bíblia, quando Deus enviou Jonas a Nínive. Aquele povo estava debaixo de idolatria. Só que aquele povo ele se arrependeu. Mas o Brasil ele não quer se arrepender. Ele quer fazer comunhão
Ele quer ter comunhão com Deus e com os demônios ao mesmo tempo. Mas Deus não vai permitir, porque Deus é santo. Hebreus 12:14, sede santo porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Né? Sem santidade ninguém verá a Deus. Essa é a realidade.